Olá, que a paz de Jesus esteja com todos nós. O primeiro episódio do PIBcast 2024 foi um sucesso e hoje eu estou aqui para falar sobre mais um tema muito especial. Nós estamos aqui com o pastor Rafael, o irmão Zaqueu e o irmão Marcos nas Libras. Os três são responsáveis pelo Ministério da Educação Cristã aqui na PIB Foz. Pastor, irmão, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao PIBcast. Pastor, o senhor podia explicar um pouquinho mais para a gente o que é a educação cristã? Débora, é uma alegria estar aqui no PIBcast, né, nesse episódio. E a rigor, educação tem a ver com transmissão de conteúdo, transmissão de informação. Quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando de uma educação que tem a cosmovisão cristã e bíblica. Então, a educação cristã na PIB-FOS, ela tem uma função que extrapola apenas a escola bíblica dominical, que certamente nós vamos falar aqui. A educação é a base, é a cosmovisão, a educação cristã é a maneira que a nossa igreja vê a vida. Então, nós vemos a vida, ou olhamos para a vida, a partir da Bíblia Sagrada. E um dos textos que nós poderíamos citar para balizar esse conteúdo está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é apta para correção, para educação, para correção em justiça e para a verdade do Senhor. E aí, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeito em toda boa obra. Com esse texto, o apóstolo Paulo está mostrando que a educação do cristão vem a partir da Bíblia e tem uma finalidade. A finalidade é edificar o homem para que ele seja perfeito, não no sentido de uma perfeição apenas moral, mas perfeito e perfeito em toda a boa obra. Que obra é essa? A obra da vida. A obra de ser um bom marido, um bom pai, um bom cristão per si e assim por diante. Naturalmente, a educação cristã começa desde a infância, não é? Desde da criança, e vai até o ancião. Então, educação cristã é isso. E aí, quando nós trazemos para a vida da igreja, para o chão da vida da igreja, nós aplicamos isso para a edificação do corpo de Cristo. E aí nós vamos discutindo um pouquinho mais, certamente, aqui com o irmão Zaqueu. Maravilha, pastor. O senhor falou o que é e qual é o objetivo dentro da nossa igreja, né? Nós temos princípios e valores. Zaqueu, você podia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, então? Olha, o nosso lema, ele está estampado aqui no nosso edifício. Quando a gente sobe as primeiras escadas aqui, a gente lê: nós estamos ensinando para servir. Esse é o nosso lema. Quando nós nos propusemos a ensinar aqui na igreja, nós nos propusemos a ensinar para que as pessoas possam servir. Porque tudo aquilo que nós temos como igreja, tudo aquilo que nós temos como propósito de igreja, as pessoas sejam capacitadas a servir. A educação cristã, nossa, aqui tem como alvo principal em capacitar as pessoas, capacitar o corpo de Cristo a servir na igreja. Esse é o nosso propósito principal, tornar membros capazes de servir em todas as áreas, como o pastor disse, como pai, como filho, como irmão, em todas as áreas da igreja. Nossa missão aqui é capacitar para servir. Isso ainda dentro do que o irmão Zaqueu acaba de falar, isso é muito bonito porque perceba que a educação cristã, nesse aspecto, passa a ser a mola propulsora da igreja. Né? Nós sabemos que existem um sem número de teorias para a educação. Começando lá com as mais antigas, com o behaviorismo, não é? Depois você tem Piaget, Vygotsky, que fizeram algumas teorias. Num contexto um pouco mais atual, você tem o próprio Paulo Freire aqui no Brasil, com a teoria crítica e tantas outras coisas. Mas todas essas teorias têm um viés. E a maioria dessas teorias não tem um viés no que se refere à palavra de Deus. Então, a educação cristã, ou seja, a educação que nós ensinamos aqui na nossa igreja, ela tem essa base, e essa base dá o sustento para que esse cristão, que o irmão Zaqueu acaba de dizer, e o apóstolo Paulo bem referenciou em 2 Timóteo, possa ser perfeito no sentido do exercício da sua cristandade, do exercício da sua vida cristã, como um bom profissional, como um bom marido, e assim, assim por diante. Então, o Zaqueu está coberto de razão quando ele coloca isso. Nós estamos aqui para ensinar a servir. Ou edificamos a pessoa edificada vai servir nas mais diversas áreas. Maravilha. E de que forma que vocês, né, como responsáveis por esse ministério, repassam todo esse conhecimento, todo essa educação mesmo? Eu sei que nós temos a EBD, o pastor até adiantou. O que nós temos de novidade para a Escola Bíblica Dominical da PIBFOS? Olha, primeiro eu preciso parafrasear um livrinho que eu li, e é um livrinho pequenininho, mas que traz valores muito,
muito bons, que é um livro chamado Ensinando para Transformar Vidas. Nesse livro, o autor, que é o Howard Hendricks, ele diz o seguinte, ele diz que nós não temos que causar uma boa impressão naqueles que nós ensinamos, mas nós ensinamos para provocar um impacto. Nós ensinamos para poder transformar vidas. Nós ensinamos para que essas pessoas sejam impactadas e as suas vidas sejam transformadas. Então, a educação cristã, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós cuidamos para ensinar, capacitar, ajudamos a construir, apoiamos o corpo de Cristo em tudo, para que a pessoa, quando passar por nós, ela possa ter uma compreensão, primeiro, da missão dela como cristão, e depois da missão dela aqui como corpo de Cristo na PIB de Foz. Além da missão dela como cristão, de impactar, de ser relevante, também a missão nossa aqui como igreja. A nossa igreja inserida aqui em Foz do Iguaçu, tudo isso passa por nós. Nós ensinamos e capacitamos e apoiamos o corpo de Cristo para isso. Então, lembrando da frase, nós ensinamos para transformar vidas. Eu gostei que o Zaqueu, Débora, deu um passo antes de falar propriamente dito da escola bíblica dominical. E isso é proposital, porque a escola bíblica dominical ela faz parte da educação cristã, né? Mas a educação cristã ela permeia literalmente a vida da igreja. Eu já disse que ela é a mola propulsora, mas ela permeia a vida da igreja, porque a partir desse ensino, parafraseando o autor, não é que não é para o ensino da educação cristã não é para fazer remendos, ou não é para apenas remendar e colocar algo bonito do lado de fora. A educação cristã, baseada na Bíblia, é para que haja uma escultura na alma daquele que é educado, a partir da Bíblia. Então, quando nós falamos de educação, tem a ver com essa ramificação dos princípios bíblicos, de maneira que seja um liame e seja enraizada na vida daqueles alunos. Não é? Então, seja o aluno da Escola Bíblica Dominical, nós temos outros cursos que serão referenciados aqui, mas a educação cristã também passa pelo púlpito. Nós achamos que a educação cristã está aqui só na sala de aula da IBD, né, Zaqueu? Mas não é. Passa pelo púlpito. Ali há a educação cristã. A educação cristã passa pelo louvor. A educação cristã passa por tudo aquilo que nós fazemos. Aliás, eu quero recobrar aqui, vamos voltar um pouquinho atrás, um pouquinho, e nós tínhamos aqui a Escola Batista, Zaqueu, há alguns anos atrás, salvo o melhor juízo, até 2004, 2005, e a Escola Batista tinha esse viés de ser uma escola cristã. E é bem interessante, talvez um sonho para nós, né? Voltar a ter uma escola cristã Vamos em sonhar. Foz do Iguaçu. Né? Então, veja, estamos falando de escola bíblica, falando de educação e educação cristã, e pensando numa escola que possa impactar a sociedade a partir de princípios cristãos. Porque aí é muito diferente de ser apenas uma escola que transmite conteúdos. Não é? Então, o Zaqueu fez esse passo atrás, antes de falar da escola bíblica, muito assertivamente. Nós não queremos impressionar as pessoas com um ensino fugaz. Nós queremos transformar vidas a partir da cosmovisão cristã de educação. Deixa eu abrir um parênteses, então, para esse momento, é a questão de transformar vidas, né? Nós sendo impactados, né? A nossa vida transformada, a gente leva para fora da igreja sobre a palavra de Deus, né? Nós levamos a palavra de Deus para o mundo, né? E trazemos mais pessoas para o Senhor. Exato. Esse é o objetivo Esse também, é o objetivo né? Mas também. nós precisamos primeiro aprender, isso, né? Isso mesmo. É isso mesmo. E antes de falarmos propriamente dito da Escola Bíblica Dominical, eu queria que o senhor lembrasse para a gente, contasse uma história que o senhor falou que 70% do que o senhor sabe veio da Escola Bíblica Dominical. Porque, como todos te conhecem, né, o senhor é uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa. E, assim, ouvir isso uma vez, quando o senhor estava no púlpito, me deixou muito impactada. Então, eu gostaria que a sua história impactasse outras pessoas também. Amém. Bom, primeiro eu agradeço pela gentileza. Eu acho que é bondade da parte de vocês. Mas, de fato, eu não sei colocar percentual, mas provavelmente muito mais do que 70% que eu sei, do ponto de vista bíblico, eu aprendi na Escola Bíblica Dominical, especialmente nos primeiros anos da minha vida cristã. Eu vinha para a igreja com um irmão que me levou a Cristo, mais ou menos 8 quilômetros, ida e volta a pé. Esse irmão era analfabeto,
e, ainda sendo analfabeto, aprendeu a ler a Bíblia, a ler na Bíblia, foi alfabetizado pela Bíblia, e era alguém profundamente engajado com a palavra de Deus. Com ele eu aprendi a memorizar texto bíblico. O primeiro livro da Bíblia que eu aprendi a memorizar, que foi Filipenses, foi estimulado e inspirado por ele. Então, veja, uma pessoa sem nenhuma instrução formal, mas que tinha a Bíblia Sagrada no coração dele. E depois, a minha própria conversão foi na escola bíblica dominical. E a partir daí, todo o conteúdo que eu fui adquirindo na minha vida, especialmente nesses primeiros anos, foi formando e trazendo uma robustez bíblica e espiritual. Então, eu louvo a Deus pela escola bíblica dominical, a nossa aqui na PIB Foz, mas a escola bíblica dominical que eu fui formado, lá na Igreja Batista do bairro Aeroporto, em Londrina. Porque aquela sala de aula foi o que formou o que eu sou. Obviamente, eu li muita coisa depois. Quem entra aqui no meu gabinete, eu tenho a minha biblioteca no meu gabinete, próximo de 2.000 livros, e isso tudo tem a ver com aquilo que foi formado a partir da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical me estimulou a buscar e a crescer na palavra do Senhor. Então, eu sou fruto da escola bíblica. Quer aprender Bíblia? Quer ter conteúdo profundo? Venha para a escola bíblica dominical e certamente você vai ser ricamente impactado. Amém, pastor, amém. Zaqueu, e nós temos uma novidade. Então, assim, a Escola Bíblica Dominical da PIB Foz é algo muito sério mesmo, baseado em tudo isso que vocês estão contando para a gente, né? Nos fale, nos conte, o que vocês estão preparando para o mês de abril em diante? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que a gente está vindo de uma jornada linda com o apóstolo Paulo, com as suas 2 cartas aos Coríntios. Então foi um tempo assim maravilhoso, a gente pôde aprender sobre a Grécia, sobre o contexto da época, sobre o que o apóstolo Paulo estava ensinando naqueles momentos. Fizemos assim uma jornada de quase 13 domingos, mais que 13 domingos aprendendo sobre isso. E agora nós teremos uma pausa, agora para o nosso culto da ressurreição, no dia 31, e nós começaremos uma nova jornada. Uma jornada assim maravilhosa, que é um texto que está lá, o maior sermão de Jesus. O texto que está lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que nós chamamos de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Algumas pessoas vão chamar de as Bem-aventuranças, alguns autores vão chamar de a Contra-cultura cristã. Então é um texto maravilhoso. A gente vai estudar durante 13 domingos. 13 domingos esse texto, vão ter a oportunidade de ver cada um dos versículos, cada uma das bem-aventuranças. Vamos ver como que é possível o reino de Deus ter valores tão diferentes daquilo que a gente vive no dia a dia, do reino do mundo. Vamos ver como que esse contraste entre os padrões de um lado e os padrões de outro. Como que nós, como cristãos, devemos nos comportar nessa contracultura do mundo. E reconhecer, né? E reconhecer, exatamente. Então, assim, eu quero convidar a todos, quero fazer um convite maravilhoso, porque a gente está preparando uma estreia aí no dia 7 de abril, com esse novo tema, e os professores estão se preparando desde já, o material é muito bom, então eu não vejo chance de você perder isso. Eu acho que quem está escutando esse PIBcast aqui tem que marcar no seu calendário, acordar mais cedo e vir para a nossa escola dominical. Mas e quem pode participar, então? Conta pra gente. Olha, a nossa escola dominical, ela tem para todas as idades. Nós temos aqui na nossa escola dominical uma classe que fica aqui no nosso térreo, que facilita a acessibilidade. Aquelas pessoas que têm problemas com acessibilidade podem ficar na nossa classe aqui no térreo. Nós temos classe para jovens, nós temos classe para casais, nós temos um espaço onde tem uma classe para os adolescentes, que eles podem ter ali temas também voltados para eles, com a dinâmica deles, atendendo a necessidade deles, falando aquilo que eles vivem, as dúvidas que eles têm no dia a dia também. Então, a nossa escola dominical, ela tem assim espaço para todas as idades. Todas as idades. Todo mundo está convidado a vir. E quem usar como desculpa, mas eu tenho criança, minha criança atrapalha, essas pessoas também conseguem participar? Consegue. Primeiro eu preciso fazer uma propaganda de que a escola dominical das crianças, ela funciona em um horário diferente. Ela funciona às 10 da manhã, no horário do nosso culto matutino. Mas, às 9 da manhã, no horário que funciona a nossa escola dominical, nós temos uma programação assim muito legal para as crianças. Primeiro, as crianças de 0 a 3 anos são atendidas pelo nosso berçário. Então, o pai que vier com a sua criança de 0 a 3 anos pode deixar a sua criança de 0 a 3 anos, porque além de ser cuidada, ela será ensinada sobre a palavra de Deus.
ensinada sobre a palavra de Deus. Outra coisa, nós temos aqui na nossa igreja um coral que é super talentoso, que prepara assim, músicas lindas para louvor e glória do nosso Deus. Então, se a sua criança tem de 4 anos para cima, ela pode ficar no nosso coral, aprendendo a cantar, tendo aulas de música, para depois poder se apresentar com a gente. Mas se a sua criança não quer cantar, se ela não gosta de música, não se sente talentosa, não tem problema. Nós temos um projeto, o nosso Ministério Sementes tem um projeto chamado Lendo a Bíblia Todo Dia, onde as famílias leem a Bíblia durante toda a semana. E aqui, nesse horário, às 9, as crianças que não estão no coral, elas vão para uma sala onde elas revisitam esse texto que foi lido durante a semana e conseguem aproveitar ainda mais esse momento. Então, se você tem criança, traga a sua criança para a escola dominical, traga a sua criança às 9, porque ela vai ter espaço para cantar, para aprender ainda mais. E, Zaqueu, me permita, eu fiquei muito emocionado essa semana. Na verdade, hoje eu recebi um vídeo, não era da escola bíblica, mas era com crianças, e certamente ele vai estar na escola bíblica, esperamos que ele esteja na escola bíblica, um pequenino de 3 anos, atendido pelo Ministério Infantil, e esse pequenino com deficiência auditiva, uma criança surda. E o vídeo é lindo, porque ele sendo acolhido, abençoado, e podendo ouvir o Evangelho, ou perceber o Evangelho a partir de Libras, e eu fiquei muito emocionado. Eu confesso que eu verti lágrimas de ver o Ministério Infantil abraçando e abençoando, né? Não estava na escola bíblica, mas eu preciso fazer esse gancho, porque certamente ele virá para a escola bíblica. Educação cristã. Educação cristã, então é muito legal. Mas deixa eu tô quebrando o protocolo aqui, né? Mas esse texto que nós vamos estudar na escola bíblica, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças que está dentro do Sermão do Monte, irmãos, vocês não podem, Débora, nós não podemos deixar de participar. Eu não sei qual é o número exato agora, mas eu acredito que nós temos aí entre crianças da escola bíblica das 10 e adultos, umas 150 pessoas, 200 pessoas com crianças. Por aí. Mais ou menos 200 matriculados na escola bíblica dominical. Nós podemos aumentar muito mais esse grupo, né, Zaqueu? Exatamente. Inclusive tem um café muito gostoso, 8h20. Então venha para o café da manhã, 8h20 já fica para a escola bíblica. Já fica para a escola bíblica. Mas o Sermão do Monte é algo que é transformador para aquele que quer conhecer a ética do reino, a contracultura do reino de Deus. Então não perca. Venha, eu acho que é aquela câmera lá, né? Eu vou falar. Venha e participe da escola bíblica dominical. Certamente você vai ter a sua vida transformada. Tem sala para todos, vocês viram aí. E queremos alcançar o seu coração com conteúdos tão abençoadores. É isso mesmo, é um momento de comunhão entre nós todos, né? E de muito aprendizado mesmo, né, pastor? E, assim, falando um pouquinho mais sobre as crianças, o senhor lembrou de um vídeo, esse vídeo, de fato, ele é muito emocionante. Eu vi ele hoje pela manhã também. E, ainda falando das crianças, assim como nós temos as necessidades de nos alimentarmos diariamente, né? Nós temos também a necessidade de nos alimentarmos da palavra do Senhor, né? Vamos, nesse momento, falar somente das crianças. Porque os pais acabam tendo uma responsabilidade, né? Qual é o papel deles? A responsabilidade deles durante a semana, para essas crianças também estudarem mais da palavra. Quando a gente pensa como educação cristã, e eu disse para você que a nossa função é capacitar, então é capacitar para tudo. Então nós, como educação cristã, nós como igreja, nós temos que capacitar os pais, as mães que estão aqui, também a educar os seus filhos. E educar os seus filhos parte de um princípio de que eles têm uma responsabilidade diante de Deus, de apresentar para os seus filhos o seu Criador. Deus nos deu e deu para os pais uma responsabilidade de ser, eu gosto de dizer, co-criadores. É um privilégio. Deus nos dá essa oportunidade. E o texto que nós falamos muito da grande comissão, que está nos evangelhos, mas em Mateus, Jesus faz um complemento. Ele diz, ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Mas lá em Mateus 28:20 diz, ensinando-os a obedecer tudo quanto ordenei a vocês. Então, esse mandamento, essa grande comissão, também é para os pais. Os pais precisam ensinar os seus filhos
a obedecer tudo quanto eles aprenderam. Então, você me pergunta qual é a responsabilidade do pai? É essa: ensinar os seus filhos aquilo que eles aprenderam de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade como pais. E nós, como educação cristã, nós temos também esse papel de ensinar os pais, capacitar os pais, dar ferramenta aos pais para que eles possam ser parceiros da igreja nessa jornada. Dentro dessa fala do Zaca, quando nós olhamos para um dos textos áureos que fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 6, né, é o conhecido como chamar, mas lá pelas tantas, a partir do versículo 6 em diante, o texto bíblico diz que os pais devem guardar no coração, isto é, ensinar aquilo que primeiro ocupa o coração aos seus filhos. E aí ele fala uma série de coisas, inculcar nos filhos, de maneira que seja andando, sentado, enfim, toda essa dinâmica. Mas o interessante é que o capítulo 6, naturalmente, vem depois do capítulo 5, né? Mas no capítulo 5, o que o texto bíblico está dizendo em Deuteronômio é o próprio decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Então, o que os pais deveriam ensinar aos seus filhos? O conteúdo ético do Antigo Testamento, e naturalmente ele tem uma remodelagem, mas continua como conteúdo para o nosso coração. Mas o capítulo 5, naturalmente, ele é sucedido pelo capítulo 4. E no capítulo 4, Deus está dizendo para o povo de Israel, isto é, para o nosso contexto agora, a própria igreja, dizendo para o povo de Israel que aquele povo é o povo escolhido, a menina dos seus olhos, e é o povo que será luz para as nações. Em outras palavras, o mundo vai olhar para aquele povo e vai buscar naquele povo qual é a referência de vida. Melhor marido, melhor esposa, melhor aluno, melhor filho e etc. Então, o capítulo 6, ele tem tudo a ver com os 2 capítulos que antecedem, e olhando para nós como igreja, é exatamente isso. Quando nós edificamos os nossos filhos, edificamos a igreja, nós estamos fazendo ou formando um grupo que as pessoas do lado de fora possam olhar para nós e ver referência. Porque, afinal de contas, a educação cristã é a de intra, isto é, edificação interna no corpo de Cristo, mas ela precisa ser a de extra, isto é, fazendo com que aquilo que nós temos aqui seja e sirva para o lado de fora. Além da escola bíblica dominical, inicialmente vocês falaram sobre outros projetos e sonhos. Zaqueu, conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Então, Débora, nós temos muitos sonhos. E claro que a gente coloca esses sonhos diante do Senhor. Amém. Mas nós temos alguns projetos que estão prontos, estão aí próximos de sair. E o primeiro desses projetos é uma parceria entre a educação cristã e o Ministério Sementes. Nesse projeto, nós vamos ter um curso para pais. O nome desse curso é Equipando a Próxima Geração, onde nós vamos dizer para os pais, contar para os pais, explicar para eles sobre a responsabilidade de criar filhos. Mas também nós vamos dizer para eles do privilégio que é a gente ter filhos, que a gente caminhar com os nossos filhos, porque ao longo da caminhada com os nossos filhos, Deus também trabalha nas nossas vidas. E eles vão aprender a graça de Deus na caminhada com os filhos. Aprender que Deus vai caminhando com a gente e vai sendo o nosso suporte, cumprindo a promessa que Jesus disse, que Ele estaria conosco todos os dias. Nós também estamos pensando num treinamento para liderança, um curso que possa capacitar aqueles que servem na igreja hoje e aqueles também que querem servir. Então nós temos muitos pensamentos, muitos sonhos. São muitos desafios, Débora, e também oportunidades, né? Nós queremos trazer o que a gente tem pensado como o CFM, Centro de Formação Ministerial. Queremos ter aqui dentro da PIBFOS um catálogo de cursos bastante robustos, onde a pessoa entre, quando tem o primeiro contato com a igreja, conhecendo a igreja, depois a sua caminhada cristã, os seus primeiros passos com Cristo, todo esse material a gente já tem boa parte dele formatado, mas toda a sua caminhada e também o discipulado e tantos outros cursos para universitários e coisas dessa natureza. Então, desafios nós temos muitos, oportunidades inúmeras e os sonhos estão aí e vai acontecer em nome de Jesus. Logo nós teremos tantas novidades aí no portfólio da PIBFOS. Amém, pastor, amém. Para a gente finalizar o nosso PIBcast de hoje, eu tenho mais uma pergunta. Então, assim, como que a educação cristã ela pode contribuir para a formação de cristãos engajados e responsáveis em levar a palavra da porta da igreja para fora? Primeiro nós temos que partir do firme fundamento. Qual que é o nosso firme fundamento? A palavra de Deus. Para a igreja ser relevante, ela primeiro tem que ter um fundamento forte, firmado na palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos
dos nossos desafios, nós lembramos que a maioria dos nossos desafios, eles estão fora do templo. Quando a gente sai da igreja, quando a gente está junto dos nossos vizinhos, quando a gente está no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa escola. Então, nós precisamos preparar a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, quando eu digo aqui, é cada um de nós, para que fora dos nossos muros a gente seja relevante. Nós, como educação cristã, temos que preparar o cristão para que ele esteja pronto para levar o evangelho de Cristo, como diz o pastor, no chão da vida, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas têm dilemas da vida. E aí o cristão, estando firmado na palavra do Senhor, ele vai ter condição de ser relevante no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, né? Então, como educação cristã, a gente pensa assim. Perceba que a educação cristã é muito mais do que escola bíblica ou do que um curso. A educação cristã tem a ver com aquilo que permeia a existência do servo de Deus, do cristão. Então, o Zaqueu, o Marquinhos, eu também, a nossa maior expectativa é que esse ministério sirva como a base para toda a igreja no que se refere à edificação desse corpo. E que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Débora, obrigado por esse tempo tão precioso, tá bom? Muito obrigado por nos convidar, não é? Estamos aqui felizes da vida por participar desse tempo com você. Eu que agradeço, pastor, eu agradeço o Zaqueu também, e ouvindo vocês falarem tudo isso, eu senti uma responsabilidade. O senhor falou sobre as responsabilidades de vocês como educadores, mas nós como membros temos todas essas responsabilidades como pais, como vizinhos, amigos, né, trabalhadores. Então, muito obrigada por dedicarem esse tempo precioso para nos falar um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. E eu convido a todos vocês para repetirem esse vídeo, assistirem e participarem de todas as atividades que a PIB Foz oferece para nós. Até mais!